Há 1000 anos, agricultores vikings na Noruega empilhavam camadas de terra viva em seus telhados. Grama, raízes e solo eram compactados sobre cascas de bétula. Aqueles telhados igualavam o desempenho de isolamento da fibra de vidro moderna. Eles resfriavam as casas no verão. Eles mantinham o calor durante os brutais invernos árticos e duravam séculos, sem materiais de fábrica, sem contas de energia, sem contratos de manutenção. Então, a indústria de construção moderna os substituiu por produtos que falham após 15 anos. Este vídeo revela o que foi perdido e como trazê-lo de volta. Se essas técnicas de construção enterradas importam para você, preste muita atenção ao que a indústria de telhados espera que permaneça esquecido. Imagine a costa oeste da Noruega por volta de 900 a.C. Casas longas de madeira pontilhando vales entre fiordes, neve caindo 5 meses por ano, temperaturas de inverno despencando bem abaixo de zero, sol de verão mal se pondo por semanas. Um clima que pune qualquer edifício não projetado para lidar com extremos violentos. As famílias que sobreviveram aqui olharam para o que a terra lhes dava e projetaram um sistema de telhado tão eficaz que os cientistas modernos ainda lutam para superá-lo. Eles começaram com caibros pesados de pinho ou abeto dispostos em um declive acentuado para suportar cargas de neve que colapsariam um sistema de treliça moderno. Sobre os caibros, eles colocavam fileiras apertadas de pranchas rachadas. Depois, veio a camada crítica, a casca de bétula, folhas colhidas na primavera, quando a seiva permitia que descascassem em tiras largas e flexíveis. Eles sobrepunham a casca em 6 a 8 folhas de espessura, com a superfície cerosa externa voltada para cima. A casca de bétula contém betulina, um composto natural que repele a água e resiste ao apodrecimento por décadas. Esta era uma membrana de impermeabilização de precisão, que superava muitos produtos sintéticos modernos em longevidade e respirabilidade. Os construtores selecionavam cascas apenas de árvores maduras, rejeitando peças com nós ou danos. Cada folha sobrepunha a próxima como telhas, direcionando a água em costa abaixo em canais que nunca permitiam o acúmulo. O artesanato era deliberado, metódico e construído sobre gerações de conhecimento acumulado passado de pais para filhos. No topo da casca de bétula, eles empilhavam 2 camadas de turfa, a primeira colocada com o lado da grama para baixo, a segunda com o lado da grama para cima. A espessura total variava de 8 a 12 polegadas de terra viva. Raízes, solo, micro-organismos, gramíneas, flores silvestres e musgo. Tudo vivo, tudo trabalhando junto como um único sistema térmico. Pesquisadores da Universidade Norueguesa de Ciência e Tecnologia em Trondheim mediram telhados de turfa históricos sobreviventes e documentaram valores de resistência térmica entre R20 e R40. O Código Residencial Internacional nos Estados Unidos exige isolamento de sótão de R30 a R49, dependendo da zona climática. Os agricultores vikings alcançaram isolamento comparável usando nada além de terra e grama um milênio inteiro antes da fibra de vidro ser patenteada em 1938 por Russell James Slater na Owens Corning, em Toledo, Ohio. Mas o isolamento era apenas parte do que o telhado de turfa realizava. No verão, a grama e o solo absorviam a radiação solar e liberavam umidade através da evapotranspiração. A água extraída pelo sistema radicular evaporava das superfícies das folhas e afastava o calor do telhado. Pesquisadores do Conselho Nacional de Pesquisa do Canadá mediram o fluxo de calor através de conjuntos de telhados verdes durante o verão e documentaram reduções de 70% a 90%, em comparação com telhados convencionais no mesmo edifício. Este resfriamento por evapotranspiração mantinha os interiores muito mais confortáveis, sem ar-condicionado mecânico. No inverno,
12 polegadas de solo denso e estrutura radicular criavam uma massa térmica massiva. O calor de dentro da habitação migrava lentamente para a camada de terra e era mantido ali. A neve acumulava no topo e adicionava outro cobertor isolante. A densa camada viva amortecia as oscilações de temperatura com as quais o isolamento moderno leve lida mal. Uma manta de fibra de vidro responde quase imediatamente às mudanças de temperatura externa. Um telhado de turfa absorve essas mudanças, as retém e as libera horas depois. O desempenho acústico era outro benefício que os telhados modernos não conseguem igualar. A densa camada de terra absorve o som da chuva, granizo, vento e da vida selvagem acima. Dentro de uma casa com telhado de turfa, uma tempestade violenta era registrada como um murmúrio abafado. Compare isso com um telhado de metal moderno amplificando cada gota de chuva em uma batida de tambor, ou telhas de asfalto transmitindo o ruído do vento diretamente para a cavidade do sótão abaixo. A gestão da água da chuva adicionou mais uma camada de desempenho que os telhados convencionais ignoram inteiramente. Quando a chuva atingia um telhado de turfa, a matriz de solo e raízes absorvia e retinha até 80% da precipitação. A água que eventualmente escoava movia-se lentamente e era filtrada através de material biológico antes de deixar a borda do telhado. Um telhado convencional de telha ou metal despeja 100% da chuva imediatamente, enviando-a em jatos para calhas, condutores e bueiros que sobrecarregam os sistemas municipais durante eventos pesados. Cidades modernas gastam bilhões construindo infraestrutura de águas pluviais para lidar com o escoamento que os telhados vivos teriam absorvido de graça. Um único telhado de turfa em uma única casa retém milhares de galões de água da chuva por ano. Dimensione isso para um bairro e o risco de inundação cai consideravelmente sem que um único tubo seja assentado no subsolo. Os benefícios para a biodiversidade foram igualmente significativos. Um telhado de turfa vivo não era apenas um componente de construção. Era um ecossistema funcional. Abelhas, borboletas, besouros e pássaros usavam os prados nos telhados como corredores de habitat através de paisagens fragmentadas pelo assentamento humano. Flores silvestres nativas nos telhados vikings sustentavam polinizadores que, por sua vez, sustentavam as colheitas crescendo nos campos abaixo. O telhado alimentava a fazenda. A fazenda alimentava a família. O sistema era circular de uma forma que nenhuma telha à base de petróleo jamais replicou ou replicará. A longevidade desafiava tudo o que a indústria de telhados moderna vende hoje. Um telhado padrão de telhas de asfalto dura de 15 a 25 anos antes da substituição total. O custo varia de os 8.000 reais aos 15.000 reais. A cada 15 a 25 anos, as famílias assinam esses cheques novamente. 20 milhões de toneladas de resíduos de telhados de asfalto entram nos aterros sanitários americanos todos os anos. Os telhados de turfa, na Escandinávia, duravam de 50 a 100 anos com manutenção mínima. Os edifícios com telhado de relva no Norsk Folk Museum, em Oslo, incluem estruturas com conjuntos originais de turfa que datam de centenas de anos. Essa durabilidade, combinada com aquecimento e resfriamento gratuitos, gestão de águas pluviais, amortecimento de som e habitat, explica por que esses telhados foram tão difundidos. Nas Ilhas Faroe, casas com telhado de relva do período medieval ainda permanecem em Kirkjubøur. Na Islândia, as casas de turfa em Glaumbær mantiveram condições habitáveis durante alguns dos invernos mais rigorosos da Terra por gerações. Estes eram envelopes térmicos sofisticados, construídos por pessoas que entendiam que um telhado vivo se repara sozinho. A grama cresce novamente, as raízes se espalham, os organismos do solo reconstroem a estrutura. O telhado cura danos que exigiriam um empreiteiro
e uma fatura de 5 dígitos em qualquer casa moderna. Então, por que o sistema de telhado mais durável e termicamente eficaz da história humana desapareceu? A resposta reside na economia de uma indústria que lucra com a falha. O mercado global de telhados gera mais de os 156 bilhões de dólares por ano. Esse mercado depende de telhados que se deterioram. Um telhado que dura um século e se repara sozinho gera uma venda. Um telhado que falha em 20 anos gera 3 a 4 vendas no mesmo período. Imagine executivos em salas de diretoria revisando dados de vida útil de produtos não como um problema a ser resolvido, mas como um modelo de receita a ser protegido. Somente a indústria de telhas de asfalto gera cerca de os 12 bilhões de dólares por ano nos Estados Unidos. Os produtos são projetados para a obsolescência planejada, disfarçada de acessibilidade. Um preço de os 5 mil reais a os 8 mil reais antecipadamente parece baixo. Estendido por 60 anos com 3 substituições, o total chega a entre os 20 mil reais e os 45 mil reais. Adicione o lixo do aterro. Adicione os produtos de petróleo em cada telha. Adicione a absorção de calor do asfalto escuro, que aumenta os custos de resfriamento em 15 a 25%. O telhado barato é a coisa mais cara da casa. Os códigos de construção reforçam o status quo. Os códigos modernos especificam materiais de cobertura por classificação de produto e um conjunto de turfa viva não se encaixa em nenhuma categoria existente. Um inspetor revisando planos de telhados de relva não tem padrão de teste para referência, nenhuma classificação de incêndio para verificar e nenhuma garantia do fabricante para arquivar. Não é porque o sistema falha. É porque os formulários foram escritos para os produtos que a indústria vende. As seguradoras avaliavam o risco com base em bancos de dados povoados inteiramente por produtos convencionais. Os subscritores encaravam propostas de telhados verdes da mesma forma que os credores hipotecários encaravam sistemas não convencionais por décadas. A planilha não tinha linha para um telhado vivo que supera tudo no catálogo. O telhado mais seguro da história foi precificado como o mais arriscado, porque ninguém no escritório tinha visto um antes. Mas a ciência continuou avançando até que se tornou impossível de ignorar. Em 2003, a pesquisadora Karen Liu, do Conselho Nacional de Pesquisa do Canadá, publicou dados de desempenho térmico de telhados verdes testados em campo. Eles registraram reduções no fluxo de calor no verão de 70% a 90%. Eles encontraram benefícios de isolamento mensuráveis no inverno e uma extensão dramática da vida útil da membrana. Em 2005, pesquisadores da Universidade de Toronto demonstraram que telhados verdes reduzem a demanda de energia para resfriamento em até 75%. No Laboratório Nacional Lawrence Berkeley, Hashem Akbari documentou como telhados escuros convencionais elevam as temperaturas das cidades em 2 a 8 graus Fahrenheit. Telhados verdes revertem esse efeito. Cada telhado de turfa instalado reduz a temperatura do ar ao seu redor. Na Alemanha, o movimento moderno de telhados verdes se consolidou décadas antes de qualquer outra nação prestar atenção. Até 2020, a Alemanha havia instalado mais de 86 milhões de metros quadrados de telhados vivos. Cidades como Stuttgart, Hamburgo e Munique aprovaram decretos exigindo telhados verdes em novas construções. Seguradoras alemãs reduziram os prêmios para edifícios com telhados verdes com base na redução do escoamento de águas pluviais e na vida estrutural mais longa. Em 2009, Toronto se tornou a primeira cidade norte-americana a exigir telhados verdes em novos edifícios acima de um determinado tamanho. Copenhague seguiu com exigências agressivas ligadas a metas de neutralidade de carbono. A França aprovou legislação em 2015 exigindo que novos edifícios comerciais instalassem telhados verdes ou painéis solares. Singapura desenvolveu programas ambiciosos, com mais de 100 hectares de vegetação em telhados planejados. Em 2023,
O Building Research Establishment do Reino Unido recomendou formalmente estratégias de telhado verde e massa térmica como componentes-chave da adaptação climática para novas construções. Então, o que você pode fazer agora mesmo no seu próprio telhado com as suas próprias mãos? Sistemas modulares de telhados verdes tornaram o telhado de turfa acessível a qualquer pessoa com um telhado plano ou de baixa inclinação. Bandejas de sedum pré-plantadas assentam-se diretamente sobre uma membrana impermeável. Você coloca uma barreira de raiz, uma manta de drenagem, e encaixa as bandejas no lugar. Os custos variam de os 10 aos 25 reais por pé quadrado instalado. Uma seção de 200 pés quadrados custa de os 2.000 reais aos 5.000 reais. Isso pode reduzir as cargas de resfriamento em até 75%. A vida útil da membrana pode ser estendida em 200 a 300%. Toronto, Copenhague, São Francisco e Portland, no Oregon, oferecem atualmente descontos e incentivos fiscais para telhados inclinados. Uma abordagem combinada captura grande parte do benefício a um custo menor. Um balde de revestimento elastomérico branco para telhado custa de uns 50 $, aos 100 reais. Aplicado sobre telhas escuras ou metal, reduz a temperatura da superfície em 50 a 60 graus Fahrenheit. Dados de Lawrence Berkeley confirmam reduções na conta de resfriamento de 20 a 40%. Uma tarde com um rolo, adicione uma barreira radiante no sótão. Folha reflexiva grampeada aos caibros do telhado custa de 15 a 25 centavos por pé quadrado. Reduza as temperaturas do sótão no verão em 20 a 30 graus. Combine o revestimento reflexivo, a barreira radiante e a ventilação melhorada. Você replica princípios passivos fundamentais por menos de uns R$ 1.000. Uma família que faz essas mudanças elimina de 30 a 50% de suas despesas com aquecimento e resfriamento permanentemente. Os construtores vikings, em 970, resolveram um problema que a indústria de construção moderna finge que requer equipamentos caros e pagamentos mensais de energia. Eles colocaram terra viva em seus telhados. A terra isolou suas casas, resfriou-as no verão, amorteceu as oscilações de temperatura, reparou-se sozinha. Durou gerações. Não custou nada além de mão de obra. Cada princípio que eles usaram foi confirmado pela Universidade Norueguesa de Ciência e Tecnologia, pelo Conselho Nacional de Pesquisa do Canadá, pela Universidade de Toronto, pelo Laboratório Nacional Lawrence Berkeley e pelo Building Research Establishment do Reino Unido. Mais de 86 milhões de metros quadrados de telhados verdes modernos cobrem edifícios alemães. Toronto exige isso por lei. Copenhague, França e Singapura estão seguindo o exemplo. Os dados não são contestados. Simplesmente não são discutidos, onde as famílias tomam decisões de construção porque um telhado que se isola, se resfria, se repara e dura um século não pode gerar a receita recorrente que uma telha de 15 anos gera. Cada telhado convencional em que você já viveu foi projetado para precisar de substituição. Isso nunca foi uma falha. Sempre foi o modelo de negócio. Os agricultores vikings sabiam há 1000 anos que a terra sob seus pés era o melhor material de cobertura já criado. A indústria moderna passou um século convencendo você a comprar algo pior. But the soil has not changed. The grass still grows. The physics still works. If this story changed the way you look at the ground beneath your feet, please subscribe and like this video. We are unearthing the history they tried to bury. Let's plant the future together. The next treasure will be revealed soon.